único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Armas nucleares é um tema um tanto quanto polêmico e que sempre atiça a curiosidade da maioria das pessoas. Afinal, com um poder atômico, tudo pode se acabar em questão de segundos. Bom, com toda essa tensão nuclear que acabou se criando nos últimos anos, ainda mais depois da guerra entre russos e ucranianos, surge uma dúvida. E o nosso Brasilzão? Em algum momento da história o tema já foi debatido seriamente pelos nossos governantes? Temos armas nucleares só esperando para serem usadas? Existe alguma reserva do material em solo verde e amarelo? A nossa bomba nuclear já está pronta? No vídeo de hoje a gente vai conhecer a história da bomba nuclear brasileira. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O assunto bomba nuclear nunca esteve tão em alta, né? Com a guerra que infelizmente ainda está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, mas o fato do último filme do Christopher Nolan, né, o Oppenheimer, que conta a história do físico J. Robert Oppenheimer e a sua jornada com o projeto Manhattan, que acaba levando ao desenvolvimento da bomba atômica, foi um sucesso mundial, né? Enfim, eu ainda não assisti, mas comenta aqui, já assistiu o Oppenheimer? Bom, a poderosa arma acaba mexendo com o imaginário das pessoas. De acordo com a matéria de 2006, além das já declaradas potências nucleares, Estados Unidos, Rússia, China, França, Grã-Bretanha, 4 outros países teriam armas atômicas, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Mas quase 20 anos se passaram desde que saiu essa lista e a gente quer saber. E o nosso país aqui? Não tem nenhuma bombinha por aí que seja? Um estalinho de São João? Afinal de contas, a bomba nuclear brasileira existe? O Programa Nuclear Brasileiro. A história começa lá atrás, no final dos anos 1930, quando a pesquisa teórica sobre a energia nuclear começou na USP. Depois de anos, em 1947, foi escrita a primeira política nuclear do país por Álvaro Alberto da Mota e Silva, um oficial da Marinha e entusiasta do tema. A norma foi aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional e começou a ser implementada em 1951 com o estabelecimento do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisas. O papel desse conselho era, além de promover pesquisas científicas e tecnológicas, também desenvolver estudos sobre recursos minerais relevantes e expandir a industrialização da energia nuclear. E assim o programa foi crescendo, ainda mais porque, nos anos 50, o presidente Getúlio Vargas se mostrou um grande entusiasta do desenvolvimento da capacidade nuclear nacional. Em 1956, o Brasil chegou até a receber dos Estados Unidos um reator de pesquisa alimentado por urânio enriquecido em 90%. O equipamento do programa Atoms for Peace foi instalado na USP, com o aval total do governo, né? Anos se passaram e outro marco importante ocorreu entre os anos 70 e 80, período da ditadura militar, onde Brasil e Argentina fizeram meio que uma guerrinha nuclear com a ajuda de transferência de tecnologia da Alemanha Ocidental. Por um tempo, o Brasil seguiu com os programas paralelos de armas nucleares, geridos pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Sendo que o programa da Marinha, instalado no Centro Experimental de Aramar, em Iperó, SP, que era destinado à construção de um submarino nuclear brasileiro, foi o que mais deu certo, obtendo urânio enriquecido em 20% por ultracentrifugação. Pouquíssimos países dominam a tecnologia. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o 7º país do mundo a ter o seu submarino nuclear. Basicamente, a gente vai ter uma usina nuclear em miniatura. Então, essa parte que você vê brilhando aqui é um reator nuclear. Aí dentro vai urânio enriquecido e isso vai fazer com que a gente consiga esquentar muito a água que está passando por esse reator. Mas com o tempo, o tema do armamento nuclear foi deixado de lado. Em 1985, a primeira usina nuclear brasileira, o Angra 1, até começou a funcionar, mas ela foi feita para gerar energia e não armas, né, com um reator de água pressurizado, o mais utilizado no mundo. E assim foi posteriormente também com o Angra 2 e o 3. O 3, que aliás até hoje não está pronto, para falar a verdade. Armas nucleares e o Brasil. Bom, sem muita enrolação aqui, eu já vou contar para vocês que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, o Brasil não tem nenhuma arma nuclear. Mas calma, que isso pode ser muito diferente para daqui a alguns anos, talvez. Digo isso porque, se for da vontade de nossos governantes de criar, provavelmente o Brasil teria capacidade tecnológica e conhecimento para a produção das armas nucleares. E não somos nós que estamos dizendo isso. Isso é de acordo com os peritos do Laboratório Nacional de Los Alamos, do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ainda segundo os especialistas, o desenvolvimento do armamento pesado poderia ser feito em apenas um ano no país, em até mesmo uma pequena usina de enriquecimento, como a de Resende, no Rio de Janeiro. As centrífugas da INB, Indústria
indústrias nucleares brasileiras, que foram fundadas em 1998 para impulsionar a produção de energia nuclear no país, só precisariam ser reconfiguradas para fabricar o principal componente da poderosa arma, o urânio altamente enriquecido para criar as bombas nucleares. Bom, daí você pode até estar pensando, mas nossa, se é tão simples assim, por que o país ainda não tem uma bomba nuclear? Por que já não fez algo logo, né? Nem que seja só por proteção? Então, o problema é mais na questão política mesmo, né? Não é tão simples assim o Brasil ter a sua bomba mortífera. Se o governo brasileiro decidisse começar a fazer hoje já as armas nucleares, iria sofrer retaliações e sanções importantes de outros países. E ao contrário da Rússia, eu duvido que o Brasil sobreviva por tanto tempo com o boicote de todos os países, né? Isso aconteceria porque o Brasil passou a ser um dos estados participantes do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, criado ali em 1998. Então quem faz parte desse tratado, se resolve mudar de ideia e começa ali a fabricar sua própria bomba caseira, né, é considerado uma traição. E aí, não preciso nem falar, né, isso não seria nada bom politicamente, né, nem economicamente, então nem se fala, né, e afundar de vez o Brasil, que já não está tão bom assim, né? Esse tratado entrou em vigor em 1970 e tinha como objetivo limitar o armamento das principais forças nucleares, né? Os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Também dizia que as nações não poderiam transferir essas armas para os países não nucleares, nem auxiliá-los a obtê-las. Bom, na realidade mesmo, esse tratado é uma porcaria, né? Para quem não tem armamento nuclear. O grande exemplo disso é a própria Ucrânia, que está tomando porrada dos russos lá porque não tem nenhuma bombinha, né? Sem contar as ameaças de toda hora lá dos governantes da Rússia de falar de bomba nuclear, né? Enfim, na real a Rússia só não meteu uma bomba lá até agora por conta da OTAN. Ou seja, na prática esse tratado só beneficia quem já tem as armas, já que para as nações que já têm, cabe só a obrigação de não permitir o aumento do número de armas, né? E aos não detentores, a obrigação de não receber e nem desenvolver nenhuma delas. E isso até também cai por terra também, porque a Rússia já falou que eles estão desenvolvendo mais lá, e a Rússia está nesse tratado. E aí? Então, eles quebram o tratado e boa, né? Eles já estão sofrendo retaliação mesmo, sanção, então estão nem aí, né? Traduzindo, se você não tem uma bombinha aí, azar é seu. E quem já tem, pelo menos, pode se defender, caso de um ataque externo aí, né? Ao começar a participar do TNP, o Brasil passou então a estar alinhado com as normas e tendências globais e se comprometeu a não adquirir esse tipo de arma. Só que continuou com o direito de pesquisar e desenvolver energia nuclear para fins pacíficos, desde que os estudos fossem monitorados por inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Isso tudo foi um jogo político do então presidente da época, né, Fernando Henrique Cardoso, já que com isso o Brasil passou a ser visto com bons olhos pelos outros países, né, um país pacífico. Agora, se vale a pena estar lá? Bom, aí eu não sei, nem se precisaria de mais estudo para a gente avaliar direito. Mesmo depois da assinatura do tratado, diversas autoridades já pediram para que as armas nucleares brasileiras, né, fossem construídas. Nomes como Eduardo Bolsonaro e o saudoso Enéas Carneiro chegaram a pedir publicamente a criação da bomba atômica para proteger o Brasil de possíveis inimigos. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. E para não dizer que só citei nomes aí da direita, né, em 2003, Roberto Amaral, então ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, defendeu a mesma ideia durante o primeiro ano do mandato aí do petista. Existe até uma história de que na época da ditadura ali, né, os militares teriam começado um projeto secreto para fazer uma bomba nuclear aqui pra gente, né? Só que nada foi confirmado e é bem provável que isso seja somente uma lenda. Enfim, sendo a favor ou contra, o fato é que dificilmente o Brasil irá fazer algum tipo de arma nuclear, né, enquanto ele estiver, pelo menos, nesse tratado de não proliferação nuclear. E com o governo que está no comando hoje, as chances de que ele sair são, é claro, são nulas, né? E sejamos bem sinceros também, não deve ser tão simples assim sair de um tratado desse. Então, nos resta torcer para que o país não arrume briga com nenhuma gente grande, né? Deus me defenderai. Bom, mas eu quero saber de você sabia que o Brasilzão aqui tem condições de ter sua própria bomba nuclear? Em apenas um ano? Olha que loucura, não? E aí, você é a favor ou contra do país ter seu próprio armamento nuclear? Comenta aqui embaixo o que você acha disso aí. Se é a favor, é contra, tem que ter mesmo, porque se alguém invadir, nós pode tacar a bomba também, ou não tem que ter. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias. Até o próximo, tchau!